A história começa em uma mansão enorme, onde garotas jovens são leiloadas para velhos ricos por preços exorbitantes. Cada um desses cachorros ambulantes são tarado de carteirinha que não merecem nada além da morte. Mas, infelizmente, neste mundo frio e cruel, apenas o dinheiro importa. Uma jovem de cabelos pretos começa a chorar por seu destino, sem entender por que Deus a enviaria para um mundo tão cruel. Mas uma bela garota de cabelos prateados chamada Dia a acalma, dizendo que ela precisa estar bonita e não deve chorar. Com isso, Dia é chamada ao palco para ser apresentada, e ela sai alegremente cantarolando para si mesma. Ela é apresentada como o produto especial da noite, com lances começando em 10 milhões de dólares. Quase todas as pessoas no leilão começam a dar lances pela Dia, pois todos querem uma garota de cabelos prateados em casa. Mas Dia simplesmente sorri e usa sua magia para primeiro criar uma chave para suas algemas e logo depois cria um rifle com sua magia e começa a atirar em todos no salão. O caos se instala enquanto as pessoas começam a fugir, enquanto os guardas se mobilizam para tentar subjugar a garota. De volta ao camarim, as garotas estão confusas com a confusão repentina, mas antes que o guarda pudesse agir, uma das garotas chamada Tart, que fingia ser uma empregada, quebra uma garrafa na cabeça dele, nocauteando-o. Ela se vira e avista mais 2 guardas parados na porta, que imediatamente sacam suas facas. Tati decide levar as coisas mais a sério, saca uma lança de seu vestido e começa a dar um show nos 2 capangas, desviando facilmente de seus ataques, derrotando-os e pegando as chaves. Ela joga as chaves para as outras garotas e diz para fugirem, enquanto ela se move rapidamente em direção ao salão principal. Dia continua atirando em quem pode, quando de repente avista a cafetina-chefe que organizou o leilão e sequestrou todas as garotas após destruir a vila delas. Ela tenta rapidamente dar um tiro nela, mas é interrompida por um golpe de espada, que mal consegue bloquear com seu rifle, sendo jogada ao chão. Ela percebe que esse guarda também tem poderes mágicos. Mas antes que ele pudesse atacar novamente, Tart reaparece e o mantém afastado com sua lança. Mas conforme mais guardas chegam, ela rapidamente o empurra para trás e pega seu revólver antes de detonar todos um por um. Tanto Dia quanto Tart se reúnem rapidamente no palco, prontas com suas armas, mas os guardas são muitos para apenas as 2 lidarem. Dia decide que precisa usar um ataque mágico de grande escala se quiserem sair vivas daqui, então diz a Tart para afastar os inimigos enquanto começa a entoar o feitiço. Tart finge estar de volta a um colégio americano e começa a detonar os inimigos enquanto Dia se concentra em seu feitiço e logo consegue explodir as paredes da mansão, dando-lhes uma rota de fuga. Bem do lado de fora da mansão, perto da borda da floresta, Lug, um mestre assassino, mira com seu rifle de precisão, observando toda a carnificina enquanto percebe que o palpite dele estava correto e a senhora da mansão é a culpada que tem atacado vilas, queimando-as e levando qualquer garota bonita que conseguem capturar. Ele decide que tem evidências suficientes e está pronto para executar o alvo. E com isso, ele usa seu olho mágico, que permite ver através das paredes. E assim, ele consegue rastrear a dona da mansão, que corre de um quarto para o outro, tentando escapar de seu destino, sem saber que seu futuro já foi selado. Com isso, Lug puxa o gatilho acertando um tiro limpo na cabeça sem usar a mira. Isso leva de volta à sua vida anterior, quando era um mestre assassino na Terra, trabalhando com sua subordinada, onde tinham a tarefa de destruir traficantes. Sua precisão é inigualável enquanto ele abate os capangas um após o outro, mesmo que tentem se esconder atrás de carro. Mas depois de assassinar 6 homens, ele arruma as coisas e começa a voltar. Sua aprendiz diz que eles podem acabar com os membros restantes da máfia também, mas Lug responde que só recebeu ordens para matar 6 homens, então seu trabalho acabou. A garota tenta retrucar, mas Lug manda a moça calar a boca e explica que a organização só quer substituir os membros do alto escalão da máfia agora, e eles não devem fazer nada que não lhes seja ordenado. Com isso, a garota se cala e entra no carro, mas de repente, Lug percebe um drone não tripulado rondando o céu. Com isso, seu coração acelera enquanto ele pula no carro e sai em disparada, dizendo à garota para preparar as armas, pois logo serão caçados. Como ele esperava, um enorme comboio de soldados os persegue em Humvees e abre fogo contra o carro em fuga, destruindo-o imediatamente enquanto ele pega fogo. Mas sem que soubessem, Lug conseguiu escapar pulando do veículo em movimento no último momento, forjando suas mortes. Lug faz um curativo na perna ferida da garota e diz para ela descansar, pois devem começar a se mover ao amanhecer.
Enquanto tentam descansar, a garota começa a perguntar a Lug por que ele se tornou um assassino, para começo de conversa. Lug responde que nasceu na própria organização, e eles o criaram para ser o maior assassino do mundo. Eles acabam discordando sobre veganismo ou algo assim, então Lug decide mostrar a ela o lugar de uma mulher na cozinha enquanto aponta uma arma para sua cabeça. A garota fica chocada, pois mesmo sendo a melhor assassina de sua classe, esse velho conseguiu apontar uma arma para ela. E não só isso, Lug conseguiu pegar a própria pistola dela antes de apontá-la para ela. Lug disse a ela que conseguiu tirar a pistola dela porque ela confiava nele, o que é uma falha muito grande, já que Lug poderia muito bem ter recebido ordens para matá-la mais tarde para não deixar evidências. Depois de superá-la completamente, Lug finalmente tira a pistola da cabeça dela e a coloca de volta no bolso antes de se deitar para dormir um pouco. A garota fica ali chocada antes de tirar a arma do coldre e apontá-la de volta para ele. Lug diz para ela simplesmente dormir um pouco, mas a garota ameaça atirar nele de verdade, para valer. Lug simplesmente se levanta e mostra que já tirou todas as balas da arma dela, superando-a mais uma vez enquanto ela fica ali chocada, imaginando um futuro fazendo sanduíches agora. Mais tarde naquela manhã, eles finalmente conseguem voltar para o esconderijo, onde ele liga para a organização que o parabeniza por sua missão final e lhe deseja uma aposentadoria feliz, ordenando que ele volte ao Japão imediatamente. Ele pega 2 passaportes falsos e algumas passagens aéreas com as quais embarcam no avião com sucesso. Enquanto está em seu assento, ele pensa no que fará da vida agora, quando de repente o avião sacode violentamente e surge a notícia de que o avião foi sequestrado. Luke acha isso um pouco estranho, então ele corre imediatamente para a cabine, nocauteia as aeromoças e abre a porta apenas para encontrar os 2 pilotos mortos e os controles todos quebrados. Ele percebe que a organização deve estar se livrando dele completamente para amarrar as pontas soltas. Ele sorri para o seu próprio destino e tenta manobrar o avião, mas a organização não quer arriscar e envia um caça atrás deles, explodindo-os no céu enquanto Lug dá seu último suspiro na Terra. Ele se sente traído ao morrer quando, de repente, acorda em um reino diferente diante de uma gata de cabelos brancos que ri dele por confiar na organização depois de dar um sermão em seu subordinado sobre não confiar em ninguém. Ele não entende por que essa gata está brincando com ele, então ele pergunta o que ela quer. A deusa diz a ele que é responsável pelos mortos e que ele tem 2 opções agora. Uma seria reencarnar a Terra como um novo homem sem nenhuma memória, ou ele pode escolher reencarnar em um mundo de fantasia com todas as suas memórias intactas se prometer fazer um trabalho para ela. Lug decide que já teve o suficiente da Terra e de seus veganos, então escolhe o mundo de fantasia e pergunta o que deve fazer. A gata sorri e diz a ele que ele precisa assassinar o herói que vai nascer no mundo. Lug fica um pouco chocado ao ouvir isso, então a deusa diz para ele relaxar e ele oferece um chá. Ela pergunta por que ele quer escolher o mundo de fantasia, e ele responde que na Terra nasceu para apenas um propósito, que era ser um assassino. Disseram a ele para deixar seus pensamentos e sentimentos de lado e focar em matar. Mas no final, quando estava prestes a morrer, ele teve arrependimentos e frustração por não viver a vida que realmente queria. Ele pergunta que tipo de herói ele deve matar, então a deusa decide transferir todas as informações sobre este novo mundo diretamente para o seu cérebro. Em um instante, Lug agora sabe tudo sobre este novo mundo de fantasia, onde as pessoas parecem ter muitas habilidades mágicas e físicas diferentes, que seriam consideradas sobrenaturais na Terra. Entre eles, o herói terá um conjunto de habilidades lendárias incrivelmente forte, o que o tornará um verdadeiro pé no saco para matar. Mas Lug percebe que, até agora, o herói é ótimo e parece estar fazendo coisas boas. Ele pergunta por que ela quer matar o herói, e a gata responde que o herói continuará ficando cada vez mais forte até que um dia terá um confronto final com o Rei Demônio. Nessa luta, o Rei Demônio será derrotado e o herói reinará supremo. Mas depois de 1 ano ou 2, a força do herói começaria a subir a cabeça, e ele se tornará tão implacável quanto o próprio Rei Demônio, o que trará o fim deste mundo. Ela quer que ele evite que isso aconteça. Lug decide aceitar esta missão, mas pede que lhe seja dado um bom conjunto de habilidades para que seu trabalho se torne um pouco mais fácil. A deusa concorda e lhe dá os melhores atributos que um humano pode ter, além de 5 habilidades especiais em vez de uma.
Ela o deixa escolher suas habilidades e depois que ele termina, ela diz para ele ter cuidado, pois embora ele esteja acima de outros humanos neste mundo que tem apenas uma habilidade, o herói ainda é muito mais forte, pois tem mais de 30 habilidades. Lug promete ser cuidadoso e, com isso, é enviado para outro mundo, onde nasce uma família aristocrática de nobres assassinos, com uma bela mãe chamada Esri e um pai mestre assassino chamado Saiyan. Alguns anos se passam e Lug cresce e se torna um garoto capaz, saindo para caçar todas as manhãs, onde aprendeu que a melhor maneira de caçar uma presa é matá-la com um tiro na cabeça antes mesmo que ela perceba que está sendo caçada. Dessa forma, o sabor da carne é melhor preservado. Ele traz com sucesso outro coelho para a mesa e o limpa antes de decidir tentar algo novo com ele. Sua mãe reclama do fato de não conseguir cozinhar comida suficiente para ele, mas ele manda a moça calar a boca, pois vai preparar algo que até o Gordon Ramsay adoraria. Ele começa a fatiar o coelho em pedaços pequenos enquanto pensa em todos os nutrientes que obterá da comida. Como um rato de academia, ele pensa em usar a carne de coelho como principal fonte de proteína, já que tem pouca gordura, mas por causa do seu gosto forte não é muito saborosa. Para corrigir isso, ele adiciona várias ervas e cogumelos secos antes de colocá-la em uma panela de pressão. Enquanto cozinha, ele começa a preparar o molho bechamel, que aprendeu fingindo ser um competidor do MasterChef para se aproximar do seu alvo, que provavelmente era aquele juiz careca idiota que não entende nada de comida. Ele finalmente adiciona seu molho de creme de volta ao ensopado e o serve para sua família, que adora o prato, e sua mãe até o incentiva a vendê-la em restaurantes para ganhar dinheiro. Que interesseira de uma fígara! Mais tarde naquela noite, o pai de Lug diz para ele a sala de treinamento para seu exame de rotina, então ele obedece a ordem. Toda semana, igual meu tio quando tá bêbado, Saiyan examina o corpo de Lu para garantir que seus ossos, músculos e articulações estejam fortes e crescendo adequadamente. Acontece que a família de Lug também são os médicos reais do reino, mas por trás das cortinas eles usam seu status de médicos para se aproximarem de seus alvos e assassiná-los. Seu pai é um professor muito rigoroso e lhe ensina todas as diferentes técnicas de cura e assassinato, enquanto trabalha em sua furtividade, força, combate corpo a corpo e habilidade com armas. Isso é muito conveniente para Lug, pois assim ele não precisa se esconder enquanto treina para matar o herói um dia. Depois de examinar seu corpo, ele diz a Lu para se vestir novamente, elogiando sua recuperação, e finalmente diz que ele pode estar pronto para a cirurgia. Isso realmente empolga Lug, pois acontece que sua família tem outro segredo na manga. O pai e os antepassados de Lug passaram por uma cirurgia especial que modifica seus olhos em uma arma muito especial, pois após a cirurgia, eles conseguem ver mana, ter melhor visão noturna e ver coisas acontecendo claramente a centenas de metros de distância. Lug estava esperando por esse momento e concorda imediatamente com a cirurgia. Após a cirurgia, ele é forçado a usar uma venda por alguns dias, mas quando finalmente consegue retirá-la, ele vê o mundo como nunca viu antes. Ele se vira para o pai e percebe que não só consegue ver o fluxo de mana no corpo dele, como também consegue ver a mana saindo do seu próprio corpo. Seu pai lhe diz que finalmente encontraram um professor que pode lhe ensinar magia, e isso deixa Lug muito feliz, pois desde que chegou a este mundo, ele sempre quis aprender magia. Finalmente chega o dia em que ele conhece sua professora de magia, e por algum motivo sua mãe decide vesti-lo como um fanboy. Apesar disso, ele e sua família se preparam para receber a professora, que ele esperava ser um velho com o nome na lista do Epstein, mas como ele tá em um anime, é claro que ele ganha uma linda garota de cabelos prateados chamada Dia como professora. Lug não parece impressionado e se pergunta se Dia é boa, o que ela percebe e decide demonstrar seu poder como uma das 5 melhores magas do reino, causando uma explosão. No dia seguinte, Lug se apresenta formalmente a Dia, que diz para ele pular as formalidades porque ela é apenas 3 anos mais velha que ele. Ela então lhe dá uma pequena bola de cristal que pode armazenar mana e pede que ele coloque tudo o que tem nela. Lug obedece e começa a enviar sua mana para a bola de cristal, e Dia fica impressionada porque ele parece ter uma boa capacidade de mana. No entanto, ela já estava impressionada antes mesmo de Logan mostrar o monstro que ele é. Ele aumentou sua capacidade de mana 1000 vezes devido ao treinamento constante e continua bombardeando a bola de cristal com mais mana do que ela suporta. Dia entra em pânico ao vê-la rachar e diz para ele jogá-lo o mais longe que puder. Lug imediatamente lança a bola para o alto, salvando a mansão de sua família de ser explodida por meros segundos. A poderosa explosão sacode tudo por alguns quilômetros, e Dia agora está apavorada com as habilidades de seu aluno.
Nesse momento, seus pais chegam correndo e perguntam o que acabou de acontecer. Dia tenta encobrir Lug, dizendo que deveria ter tido mais cuidado, mas acontece que os pais de Lug estão super orgulhosos de sua magia. Xian diz que o feitiço foi ótimo, mas é mais adequado para a guerra, e eles precisam que Lug seja um assassino. Ele pede a Dia que lhe ensine alguns feitiços que possam ajudar nisso e sai imediatamente. Dia não consegue acreditar no apoio deles, pois ela levaria uma surra se quebrasse até mesmo um copo. Mas então, Lug pergunta se ela tem mais bolas de cristal como esta. Ela recusa, dizendo que são incrivelmente valiosas e que não as entregam a qualquer um. À noite, Lug se pergunta como conseguir mais bolas de cristal, pois elas seriam úteis para matar o herói. De repente, Dia bate à sua porta e, quando ele percebe, eles estão dormindo juntos. Dia diz que, como professora, pode ordená-lo a fazer qualquer coisa, e Lug decide obedecer para evitar problemas. No dia seguinte, é hora de descobrir os atributos de Lug, e Dia pede que ele coloque só um pouco de mana na bola de cristal. Ela verifica os atributos de fogo e água e Lug testa positivo para ambos. Dia fica feliz por ele, pois pessoas com 2 elementos são raras, mas ele pede que ela teste os outros 2 elementos também. Dia fica boquiaberto ao descobrir que Lug tem os 4 elementos básicos, mas também fica feliz por ter um aluno tão talentoso. Em seguida, ela o ensina a converter sua mana em um elemento específico, começando pelo elemento terra. Isso envolve essa futura criminosa ficando íntima de Lug, mas ele acaba gostando um pouco. Graças à orientação dela, ele consegue converter sua mana no elemento terra, e, de repente, um feitiço surge em sua mente. Dia diz a ele que é o primeiro feitiço que Deus enviou ao seu cérebro após ele despertar sua magia. Ele não sabe ler as palavras que surgiram em sua mente, então Dia mostra o exemplo, e ele consegue imitá-la com uma precisão aceitável logo na primeira tentativa. Ele continua praticando até dominar o feitiço, e Dia fica muito feliz por ele. Ela diz a ele que quanto mais ele praticar, mais feitiços Deus transferirá diretamente para o seu cérebro. No entanto, Lug pergunta se ela pode anotar os feitiços que conhece para que ele possa tentar conjurá-los. Dia fica intrigada com a ideia, e quando ela anota o feitiço para criar ferro, Lug consegue conjurá-lo perfeitamente, mesmo sem Deus ter enviado o feitiço. Ela não consegue acreditar que nunca pensou nisso, e Lug acha que deve ser algum tipo de mecanismo neste mundo que impede as pessoas de pensarem que podem fazer isso. No entanto, ele não sabe o que a linguagem dos feitiços significa e só consegue pronunciar as palavras conforme aprende com a Dia, o que não é muito eficiente. Então ele pede que ela anote todos os feitiços que conhece para que ele possa tentar descobrir a linguagem em questão. Dia começa a escrever feitiços para criar diferentes magias e encontra algumas conexões com números neles. Lug percebe imediatamente que os números apontam para coisas de física, como o ponto de fusão dos metais, e explica isso para Dia. No entanto, ela não tem instrução suficiente para processar a física, e eu não a culpo, porque eu também não. De qualquer forma, Lug percebe que pode criar um feitiço para gerar ouro que a Dia ainda não conhece. Ele pede que ela transcreva os valores na linguagem dos feitiços, mas quando ela tenta conjurá-lo, de repente fica fraca e desmaia. Lug então tenta conjurar o feitiço ele mesmo, e, surpreendentemente, consegue criar uma barra de ouro sem nenhum problema. Ele percebe de repente que é porque escolheu a habilidade de Rank B chamada Tecelão de Feitiços, que o permite criar novos feitiços. No entanto, após vê-lo conjurar o feitiço uma vez, Dia também consegue copiá-lo, e ambos ficam animados ao encontrar uma maneira de criar novos feitiços juntos. Com isso, Lug e Dia continuam treinando juntos enquanto se aproximam cada vez mais um do outro. Eventualmente, Lug cria o feitiço mais americano que se possa imaginar e cria uma pistola que pode disparar balas de tungstênio. Dia também consegue fazer isso, mas Lug não está satisfeito com o poder de fogo, então ele se supera e cria um canhão que pode destruir um alvo a alguns quilômetros de distância. Alguns dias depois, Dia se agarra firmemente a Lug à noite porque tem que voltar para casa no dia seguinte. Ela deseja ficar com ele para sempre, mas isso não é realmente possível. Em vez disso, Lug dá a ela uma bela faca feita de liga de titânio como um presente para ela se lembrar dele, e em troca, Dia lhe dá uma das raras bolas de cristal. Depois disso, ela o faz prometer de dedinho que virá encontrá-la quando ela realmente quiser vê-lo. No dia seguinte, Dia parte para sua casa e, assim que ela se vai, Xian decide que Lang é forte o suficiente para aprender mais sobre os negócios da família.
Ele leva a uma prisão com prisioneiros no corredor da morte, dizendo que eles são usados como bonecos de treino para garantir que os assassinos não hesitem em matar ninguém. Isso deixa Lug curioso, e ele pergunta ao pai por que não o treinou para suprimir suas emoções e se tornar uma máquina de matar, porque assim ele nunca hesitaria. Cyan diz a ele que eles são humanos e não ferramentas, e não matam alguém só porque recebem ordens. Eles avaliam os crimes do alvo e decidem se matá-lo realmente beneficiará o reino, e para isso precisam de humanidade. Lug fica confuso porque isso é o oposto exato do que ele aprendeu em sua vida anterior. Após alguns minutos, Cyan o leva a uma sala e diz que é hora de ele levar sua contagem de corpos de 0 para 1. Ele o leva a uma garota amarrada a uma cadeira e diz que ela cometeu vários crimes como furto, roubo, assassinato e incêndio. Cyan diz para ele não hesitar, mesmo enquanto a garota implora por misericórdia e diz que foi apenas um acidente. No entanto, Lug sabe quando alguém está mentindo e corta o pulso dela com sua faca afiada para que ela morra sem dor por perda de sangue. A garota perde a calma com isso e para de atuar para xingar, o que irrita Lug, e ele joga a faca na cabeça dela para garantir que ela não torture mais seus ouvidos. Alguns meses depois, Lug vai ao Festival da Colheita com seus pais, mas seu objetivo não é aproveitar o festival ou aprender sobre economia local. Em vez disso, ele quer encontrar alguém com mana para recrutar como assistente em sua missão de matar o herói. Ele logo encontra alguém com mana, mas como é um velho feio e não uma garota fofa, Lug imediatamente decide ignorá-lo. Ele não encontra mais ninguém com mana depois disso, então decide ser mais paciente em sua busca. Dias depois, quando o tempo começa a esfriar, Lug sai para caçar alguns animais para que possam estocar comida para o inverno. Ao chegar à floresta, ele sente criaturas por perto, e ao encostar o ouvido no chão, esse garoto consegue descobrir que é uma alcateia cercando sua presa. Ele decide roubar a presa deles, mas quando chega ao local, descobre que os lobos estão na verdade tentando comer uma garota indefesa. Lug decide resgatá-la primeiro e imediatamente atira no lobo que a atacava. Ele então faz um pouso de super-herói bem na frente dela para ganhar moral, e diz para ela segurar seu equipamento enquanto ele treina com os lobos. Lug acaba rapidão com os lobos antes de se voltar para a garota. Ele pergunta quem ela é e o que faz ali, e a garota diz timidamente que sua família é muito pobre e a expulsou de casa para ter uma boca a menos para alimentar no inverno. Ela ouviu dizer que o território da família de Lug era rico, então tentou atravessar a floresta para chegar lá, e foi quando os lobos a encontraram. Lug fica com pena da garota e prepara um mingau para ela. Ele diz para ela comer devagar se quiser outra tigela, e, enquanto isso, vai limpar e esfolar os lobos. Ao voltar para a garota, ele diz que é filho da família nobre que governa este lugar, e ela fica muito feliz em ouvir isso. Ela diz que deve ser um sinal divino, porque ontem sonhou que conheceria alguém importante em breve. Lug de repente pergunta se ela quer ir com ele, porque assim ela nunca mais teria que se preocupar com comida. A garota fica muito feliz ao ouvir isso, mas pergunta a Lug se ele tem certeza absoluta da oferta. Ele responde que quer que ela vá com ele, e a garota se emociona até as lágrimas porque nem os pais a queriam. No entanto, antes de acolhê-la, Lug diz claramente que é um assassino e que matará muitas pessoas no futuro. Ele diz que se ela quiser acompanhá-lo, precisará ajudá-lo em seu trabalho, e se não puder fazer isso, ele não poderá levá-la. A garota aceita a oferta com prazer, pois Lug é a primeira pessoa em sua vida que a quis. Ao segurar a mão dele, ela se apresenta como Tart, e Lug a recebe sem revelar o real motivo de querê-la. Acontece que Tart tem mana, e é por isso que Lug se deu ao trabalho de mostrar sua força, alimentá-la e até revelar seus segredos para que ela confiasse nele. Isso tudo fazia parte de seu procedimento padrão de lavagem cerebral, e ele garantiu que a própria Tart decidisse acompanhá-lo para que não o traísse no futuro. 2 anos depois, Tart se tornou assistente de Lug, ajudando-o não apenas em seu trabalho, mas também em suas atividades diárias. Sob o treinamento de Lug, ela se tornou uma excelente assassina, mas a única arma em que é boa é a lança. Lug sabe que uma lança não é a arma ideal para um assassino porque não pode ser bem escondida, mas ele ainda quer que Tart seja melhor do que é. Uma noite, ele a encontra praticando suas habilidades com facas em segredo, e Tart se desculpa por vir à sala de treinamento sem sua permissão. Ela diz que queria ser mais útil para ele, mas Lug diz para ela parar. Tart entra em pânico, achando que Lug vai expulsá-la como sua família fez,
mas em vez disso ele cria uma lança dobrável usando magia, dizendo para ela usá-la. Ao usar a faca, Tart consegue destruir os bonecos de treino, e até Lug fica impressionado com sua habilidade e foco. Algumas semanas depois, Lug e Tart vão ao mercado, e todos lá são muito gratos a Lug. Ele os tem ajudado sugerindo novos tipos de fertilizantes para suas plantações e usando sua magia para fornecer água durante as secas. As pessoas lhe dão seus produtos como presente e, quando Lug volta para casa, há mais comida em sua carruagem do que ele consegue comer antes de estragar. Tart o elogia, dizendo que ele se esforça para ajudar seus súditos, mas Lug responde que ajudá-los em seu dia a dia é seu dever como nobre. Ele diz a ela que apenas protegê-los de monstros e bandidos não é suficiente para conquistar seus corações, então ele também precisa fazer essas coisas. Tart fica impressionada com ele porque o nobre da região de onde ela vem é um bastardo ganancioso e não se importava nem um pouco com seu povo. Mais tarde, naquela noite, Lug guarda algumas das bolas de cristal mágicas em seu estoque. Ele examinou a bola de cristal que Dia lhe deixou e encontrou uma maneira de produzi-las ele mesmo. Agora, ele tem milhares dessas bolas de cristal, todas cheias de magia, caso precise usá-las como arma. Nesse momento, Tart vai ao seu quarto e diz que seu pai o chamou para a sala de treinamento. Quando Lug chega à sala de treinamento, Cian vai direto ao ponto e pergunta sobre Tart. Lug responde que ela se tornou habilidosa o suficiente para realizar pequenas missões sozinha, mas não é nisso que Cian está interessado. Lug entende o que ele está perguntando e diz que ela não é uma espiã enviada por outra família nobre para roubar suas técnicas. Ele garante ao pai que a tem monitorado de perto e sua linguagem corporal não mostra que ela esteja mentindo sobre nada. Bem, o Cian fica feliz em ouvir isso, porque se a Tart fosse uma espiã, eles teriam que matá-la, mas seria uma pena, pois é incrivelmente raro encontrar plebeus com mana. Ele ainda acha que houve um monte de coincidências na forma como Lug e a Tart se conheceram, mas agora ele consegue acreditar que deve ter sido um milagre que os uniu. Com isso, o Cian diz ao Lug que o chamou aqui para o seu próximo exercício de treinamento, que também é um teste especial. Ele diz que, se ele passar nesse teste e em apenas mais um depois deste, ele se formará em suas lições e se tornará um assassino completo, pronto para assumir missões. O Lug aceita a missão com prazer, que acaba sendo um momento de união entre pai e filho, saindo no soco um com o outro. Ambos vão para a floresta para lutar como assassinos, e o Lug percebe que quem encontrar o outro primeiro terá uma grande vantagem. Ele perde imediatamente para o papai nesse quesito, porque o Cian o avista e atira flechas nele antes mesmo que ele possa notar. O Lug começa a fugir enquanto varre a direção de onde as flechas vieram. Ele rapidão encontra seu pai e lança sua faca nele, mas ele a bloqueia facilmente. O Lug então desce ao chão para atacá-lo, desviando do primeiro golpe de seu pai. No entanto, enquanto ele tenta atacá-lo, o Cian acerta o joelho dele. O Lug de alguma forma consegue chutá-lo e fugir, e graças à sua magia de cura ele consegue recuperar a perna para lutar rapidamente. Ele continua se escondendo enquanto pensa que é mais forte e rápido que seu pai, e também tem a experiência de sua vida anterior. Contudo, ele ainda está sendo acuado porque o Cian pode usar seus olhos mágicos para prever seus movimentos. Eles não funcionam como o Sharingan, mas ele consegue ver as pequenas mudanças em seu corpo para prever qual movimento ele usará a seguir. Nesse momento, ele sente o Cian se aproximando, então tenta fugir, ativando uma armadilha. O Lug evita a armadilha, mas isso acaba sendo uma distração, e o ataque real vem do Cian, que consegue deixá-lo em alerta mais uma vez. O Lug consegue acertá-lo com um chute desta vez, e o Cian desaparece na floresta. Ele então decide focar mais em prever os movimentos de seu pai do que em se movimentar e parar perto de uma árvore. Ele sente duas fontes de sede de sangue e, nesse instante, uma faca vem voando em sua direção pela direita. O Lug se esquiva apenas para encontrar uma faca vindo em sua direção pela esquerda também. Normalmente, ele teria pensado que o papai assassino estava visando pelo seu lado mais fraco. Mas desta vez ele sabe que isso também é um chamariz, porque um assassino de verdade oculta sua sede de sangue ao ir pro abate. O Lug desvia a faca bem a tempo, enquanto seu pai salta sobre ele por trás. O Cian consegue esfaquear seu ombro, mas como o Lug colocou uma lâmina em sua garganta, ele admite que perdeu a luta. Mais tarde, o Cian enfaixa o ferimento do Lug, discretamente frustrado por ter perdido pro filho, que ainda nem entrou na puberdade. Ele acha que isso significa coisas boas para o futuro da família, porque o Lug estava até se contendo durante a luta ao não usar magia. O Lug diz que se usasse magia, a luta perderia o sentido, pois não seria um teste de suas habilidades como assassino.
O Cian percebe que seu garoto já está crescido e declara que não tem mais nada para lhe ensinar. Ele diz a Lug que ele está pronto para assumir trabalhos reais agora, e a única coisa que ele precisa é de experiência para ficar mais forte. Depois desse dia, Cian começa a levar Lug em suas viagens de campo, onde eles assassinam nobres malignos e gananciosos por seus crimes graves. Enquanto o trabalho secreto deles é tirar vidas, o trabalho diurno é salvar vidas. Cian é frequentemente convidado para as casas dos nobres porque é o melhor médico do reino, e ele leva Lug junto para que ele possa notar quanto esforço os nobres dedicam à sua segurança. Enquanto voltavam da casa de um paciente um dia, Cian conta a Lug sobre seu exercício final de treinamento e também seu teste final antes que ele possa começar a aceitar trabalhos por conta própria. Ele diz a ele que assassinos nem sempre entram pela porta dos fundos, porque às vezes eles se disfarçam para entrar pelo portão da frente e assassinar seu alvo ganhando sua confiança. Lug conhece bem essa técnica e pergunta ao pai se ele quer que ele se torne um chefe, já que ele é bom nisso. No entanto, Cian quer que ele atue como um mercador, porque os nobres baixam a guarda perto de mercadores que podem conseguir o item que desejam. Ele já forjou uma identidade falsa infalível para Lug como Illig Balor, filho de uma proeminente família de mercadores. O chefe da família Balor lhe devia uma dívida, então eles concordaram com seus termos e estão dispostos a treinar Lug como mercador pelos próximos 2 anos. Logo depois disso, Cian dá uma festa para Lug, pois ele partirá para seu teste final. Todas as famílias do ramo que estão envolvidas no negócio de assassinatos estão presentes nessa ocasião. E enquanto todos estão felizes em ouvir sobre o gênio que Lug é, um pirralho bêbado chamado Hana está furioso com ele. Ele joga sua taça de vinho vazia em Lug, que a pega facilmente. O pai de Hana tenta detê-lo, mas ele declara que não pode aceitar Lug como herdeiro da família. Ele diz que depois que o primeiro filho de Cian morreu, ele deveria assumir seu lugar como herdeiro, e é injusto que alguém mais fraco que ele o roube dele. Cian diz que eles decidirão quem é mais forte através de uma luta, e ele imediatamente dá o comando para começarem a lutar. Hana nem estava pronto quando percebeu que Lug já estava atrás dele com a faca em sua garganta. Ele o corta levemente como um aviso, mas quando Cian declara a luta encerrada, ele solta Hana. Este folgado bêbado, no entanto, ainda não aprendeu a lição, e ele avança contra Lug, que o imobiliza no chão e quebra seu braço. Cian aproveita esse momento para exaltar o filho, dizendo que é assim que assassinos devem lutar e que não há ninguém aqui que possa vencer Lug em uma luta. No entanto, Lug tem outra coisa em mente e mais tarde naquela noite ele convida Ronnie para encontrá-lo no jardim. Agora que está sóbrio, Ronnie percebe que estava agindo como um babaca antes. Ele diz que ainda está frustrado por perder para um garoto 4 anos mais novo, mesmo sendo o mais forte das famílias secundárias, e Lug diz que ele está no lucro, pois seu pai, o assassino mais forte da família, perdeu para alguém 30 anos mais novo. Ronnie fica chocado ao saber que os boatos sobre Lug ter vencido Cian são reais, e então Lug faz uma proposta a ele. Ele diz para ele se tornar seu subordinado, não como um assassino, mas como um cavaleiro, porque sua esgrima é melhor do que suas habilidades furtivas. Ronnie pode ser arrogante, mas não é burro, e aceita a oferta de se tornar o braço direito do futuro líder da família. No dia seguinte, Lug parte em sua jornada para treinar com a família Balor, e Dia o acompanha. Logo eles chegam à cidade comercial de Milteu, e Lug muda a cor do cabelo ao assumir totalmente sua nova identidade como mercador. Enquanto isso, na cidade, uma garota de cabelos azuis chamada Marra comanda um negócio pequeno, mas lucrativo. Seu falecido pai era um mercador, e ela aprendeu o básico dos negócios com ele. Então agora, ela lidera um pequeno grupo de órfãos que se oferecem para guiar os visitantes pela cidade. Não é muito, mas é um trabalho honesto, e sob a liderança de Marra, seus amigos estão conseguindo ter uma vida melhor do que teriam de outra forma. Marra sonha em ficar rico o suficiente para comprar uma casa para todos eles, e todos estão felizes. Mas bem nessa hora, um bando de bandidos aparece na frente da base deles. Esses tolos anunciam abertamente a intenção de sequestrá-los, e Marra os enfrenta com seu poder mágico, dizendo para seus amigos fugirem. Ela tenta fugir também, mas os bandidos a capturam junto com 2 de seus amigos. Eles os levam imediatamente para um orfanato fora da cidade, que é administrado por um sujeito desprezível chamado Torran. Ele diz que eles farão parte do seu orfanato de agora em diante, e o garoto com Marra se revolta contra ele, dizendo que não precisam de sua ajuda porque estavam bem sozinhos. Torran lhe dá um soco, dizendo que qualquer um que o desobedecer ou tentar fugir será punido. Manha e os outros são jogados em um quarto onde o resto de seus amigos já está presente.
Eles se perguntam por que alguém os sequestraria para colocá-los em um orfanato, mas uma garota comenta que a esposa do Lorde faz caridade e financia orfanatos, e é por isso que Torran os sequestrou para ganhar um dinheiro fácil. Nesse momento, um dos bandidos joga um saco de vegetais no quarto, dizendo que aquela é a comida deles para a semana inteira. Enquanto os outros estão sem esperança, Marra diz a eles que devem começar a cozinhar. Ao se sentarem para comer, as crianças pensam que sempre quiseram um teto sobre suas cabeças, mas não assim, e se preocupam com o que vai acontecer com elas daqui para frente. Tudo isso aconteceu há alguns anos, e agora todos cresceram um pouco. Eles são usados como servos no orfanato e também forçados a costurar vestido para vender no mercado. Quem não trabalha bem é espancado pelos capangas. Mas Torran manda o chefe ser gentil, pois precisa delas em perfeita forma para o seu próximo negócio, vendê-las para tarados doentes. Uma a uma, todas as amigas de Marra passam pelos momentos mais horríveis de suas vidas, e uma delas fica tão arrasada que corta o próprio rosto com uma foice para que ninguém mais queira comprá-la. Alguns anos depois, Marra ouve Torran conversando com seus lacaios sobre como ela já atingiu a idade de ter seus próprios clientes agora. Ela entra em pânico ao lembrar o que aconteceu com todas as suas amigas e corre para o celeiro para cortar o rosto também. No entanto, bem na hora, Lug aparece atrás dela, soltando umas frases vergonhosas sobre não estragar o rosto com lágrima. Logo, todas as garotas estão enfileiradas diante dele enquanto Torran o apresenta como filho da companhia comercial Balor, que está disposto a levar uma garota como sua assistente. Todas ficam esperançosas, exceto a garota que cortou o rosto, mas Lug só está interessado na Marra. Ele pede para ela ser sua assistente, e Marra hesita porque acha injusto com suas amigas. Contudo, Lug fecha o acordo com Torran, que lhe diz que a garota precisa de tempo para se preparar, então ele deve voltar após 3 dias para buscá-la. Maya entra em pânico ao perceber que o desgraçado planeja vendê-la para uns tarados doentes e depois atacá-la ele mesmo, mas ela não ousa dizer nada na frente dele. Luke aceita os termos, mas lembra a Torran que, como ele comprou a Marra, ela agora faz parte de sua família. Mais tarde, naquela noite, Marra é preparada para ser levada ao seu primeiro cliente e, na carruagem, Torran começa a assediá-la, dizendo que se o pirralho tivesse vindo um mês depois, ele poderia ter lucrado mais com ela. Maya pensa em Lug e em como não quer que ninguém a desonre antes de ela ir com ele. Isso desperta de repente seu poder mágico, e ela empurra Torran, forçando sua saída da carruagem. Ela corre para a floresta, mas o líder dos capangas a alcança porque ele também consegue usar mana. Marra implora para ele deixá-la ir, mas ele a imobiliza, dizendo que talvez devesse aproveitá-la primeiro desta vez. De repente, Lut chega e arremessa o tarado longe, dizendo a Marra que precisa que ela venha com ele imediatamente. Torran também chega correndo, dizendo a Lug que ele não pode levar a garota hoje. No entanto, quando Lug declara que não pode colocar sua família em perigo, Torran manda seu lacaio atacá-lo. O capanga avança contra Lug, que destrói o braço dele com facilidade. Torran ataca em seguida, e Lug subjuga com facilidade também, mas em vez de matá-lo, decide entregá-lo à justiça. Por outro lado, Tart finge ser má e visita a casa do esquisitão, mas ela tem guardas logo atrás que prendem o sujeito. Na manhã seguinte, Torran e todo o seu bando são presos, e as garotas podem viver suas vidas livremente de novo. Lug até cura o rosto da garrata com cicatrizes como um favor para Marra, que precisa deixar suas amigas para trás para ir com seu príncipe encantado. Alguns dias depois, Lug faz uma cirurgia no verdadeiro filho da casa Balor, mas o proíbe de contar qualquer pessoa. O chefe da família fica muito grato a Lug e pergunta como pode retribuir a dívida, já que bons mercadores não aceitam nada de graça. Lug só pede para manter a família dele como um refúgio, caso a vida de assassino meta em problemas. O Sr. Balor fica feliz em ouvir isso, e de repente ele se lembra de que também terminou a papelada para adotar manha na família. Algumas semanas depois, Balor mostra a Lug a planta de uma loja que eles possuem. Ele explica que tentaram abrir uma loja de bebidas primeiro, mas falhou miseravelmente, e agora querem transformá-la em outro negócio. Balor pede que Lug administre essa loja porque confia em suas habilidades e em seu caráter. Lu aceita a tarefa com prazer e mais tarde conta para Tart e Marra sobre o assunto. Ele diz a elas que planeja usar essa loja para seu trabalho de assassinato também, e para isso precisa vender produtos voltados para nobres. Ele decide que vender cosméticos e doces de alta qualidade para atrair damas nobres seria a melhor forma de ganhar dinheiro e obter informações. Ele logo leva a ideia a Rudolph e sua esposa, que odeia Lug profundamente por acreditar que ele é o filho bastardo de seu marido.
Quando o Lug fala sobre a ideia de abrir um negócio de cosméticos, eles dizem que o mercado está saturado e a marca importa mais que a qualidade. Lug entende, mas diz que vai introduzir um produto completamente novo no mercado. Ele começa a falar com sua falsa madrasta sobre como remover a maquiagem retira a oleosidade e a umidade da pele, danificando a longo prazo. Ela concorda com ele e então Lu apresenta o primeiro frasco de hidratante do mundo, dizendo que ele pode reduzir os danos da maquiagem. A mulher fica curiosa e aplica o hidratante na pele, notando a diferença imediatamente. Ela tira a máscara para mostrar seu rosto velho e enrugado, e Lug diz que se o hidratante existisse antes, seu rosto estaria melhor. Bem, a mulher concorda, e até o Balor resolve experimentar. Lug pede à madrasta para se maquiar sobre o hidratante, pois isso protegerá a pele enquanto ela se pinta para parecer um palhaço. A velha fica tão impressionada com o hidratante que aceita Lug como filho, e o marido diz para ela distribuir às amigas para criar uma base de clientes. Ele pergunta a Lug quantos frascos podem ser produzidos por semana, e ele responde que só consegue fazer 200 deles. Ele diz que não devem contratar funcionários agora para não vazar segredos para a concorrência, e sim aumentar a produção aos poucos. Balor entende a lógica e o manda trabalhar, mas Lug diz que precisa ir à família de médicos e assassinos, pois o ingrediente só cresce lá. Ele decide montar a fábrica lá mesmo, porque assim ninguém poderá roubar seus segredos. Balor permite e Lug volta para casa pela primeira vez em muito tempo, acompanhado por Tart. Um mês depois, a loja de cosméticos de Luke é o maior sucesso e Marra administra com suas amigas do orfanato. Luffy agora é famoso em todo o reino, o que lhe dá acesso fácil a todas as casas nobres caso ele queira realizar um assassinato lá. Tart fica impressionada com isso, mas ainda mais com a bondade dele ao contratar as amigas de Marra para a loja. Luke diz a ela que foi puramente do ponto de vista comercial, mas Tart acha que ele é só um fofo fingindo ser um Sigma. Enfim, Log pergunta sobre a segurança da fábrica e Tart diz que espiões tentaram invadir e subornar os funcionários, mas ainda não conseguiram. Luke sabe que seus concorrentes desesperados agirão logo e naquela mesma noite ele sente alguém se aproximando de seu quarto. Ele percebe que o espião planeja sequestrá-lo para descobrir os segredos da fabricação do hidratante. Mas felizmente, Tart e Marra estão alertas e conseguem capturar o espião antes mesmo que Luke precise fazer qualquer coisa. Eles o torturam depois disso, mas o espião morre sem lhes dizer absolutamente nada. Lug não se incomoda muito com isso e decide tirar sua folga mensal para visitar a Dia. Tanto Tart quanto Marra se sentem sozinhas após sua partida, então decidem comer algo delicioso enquanto esperam por seu retorno. Enquanto isso, Lug voa até a casa de Dia com biscoitos de chocolate, e ela conta que criou novos feitiços desde sua última visita. Desta vez, ela criou um feitiço de antigravidade, e Lug fica surpreso porque achou que o descobriria antes dela. Enfim, eles se divertem no chá e depois praticam alguns feitiços e, quando a noite chega, Lug voa de volta para sua mansão. Com o tempo, Lug envia Tart aos campos de batalha como mercenária para ganhar experiência, enquanto deixa Marra nos negócios para ser uma mercadora melhor. Nesse meio tempo, ele frequenta várias festas e cria conexões com nobres que o ajudarão a realizar suas missões no futuro. 2 anos já se passaram desde que ele se juntou à família Balor, e agora é hora de ele voltar para casa. Lug decide deixar Marra na cidade para administrar sua loja de cosméticos, e ela está confiante de que pode cuidar bem da loja e até expandi-la. Ela conta a Lug sobre seus planos de abrir filiais da loja em outras cidades e mostra o primeiro local que selecionou. Lug fica chocado ao ver o local porque investigou o passado de Marra e sabe que era uma loja que já foi da empresa do pai dela. No entanto, quando ele foi traído por seu braço direito e morto por dinheiro, Marra sentiu o perigo e fugiu para essa cidade. Lug percebe que Marra planeja recuperar a empresa de seu pai agora, e esta loja é seu primeiro passo em direção ao seu objetivo. Ele diz para ela fazer o que quiser porque confia nela, e não se importa se assuntos pessoais interferirem no trabalho, desde que traga resultados. Marra fica feliz em ouvir isso e, nesse momento, suas amigas entram no quarto para dar um presente de despedida a Lur. Elas dizem que ele a salvou do inferno e lhes deu a chance de viver uma vida digna. Lu aceita o presente e diz que nunca se esquecerá delas. Depois disso, ele volta à sua aparência normal e se prepara para retornar à sua casa. Ele deixa Marra cuidando dos negócios e da rede de informações que criou aqui, e ela promete se esforçar.
Ela então pede que Lug a visite às vezes, pois se sentiria muito sozinha sem ele. Lug promete que haverá em transmissões, e com isso ele vai embora do local. Na carruagem, ele percebe que Tarte parece triste porque ela já está sentindo falta da Marra. De repente, Lug sente Mana por perto e ordena imediatamente que o Koshiro pare a carruagem. Ele descobre que um bando de monstros lobos o cercou e Tarte pede permissão para mostrar suas habilidades. Assim que Lug dá a permissão, ela saca sua lança presa às suas coxas fartas e caça os lobos um por um. Ela também usa algumas habilidades mágicas e Lug fica impressionado com o desempenho dela. No entanto, ele também percebe que, como os monstros começaram a entrar em assentamentos humanos, é hora do herói aparecer. Logo, eles retornam ao território de sua família, e ele decide visitar os fazendeiros locais primeiro. Todos o recebem com entusiasmo e o presenteiam com frutas e vegetais para mostrar que ainda o amam, embora ele tenha sumido por 2 anos. Depois disso, Lug volta para casa e sua mãe estranha começa a cheirá-lo imediatamente porque sentiu muita falta dele. Assim que ela termina, Lug decide ver seu pai, que está trabalhando em seu escritório. Cian está realmente impressionado ao ver o crescimento de Lug nesses 2 anos e diz que o enviou para aprender a ser um mercador com Balor, mas não achou que ele se tornaria um empresário mundialmente famoso em apenas 2 anos. Ken diz a Lug que o enviou para a família Balor não apenas para estabelecer uma segunda identidade que pudesse ajudá-lo em seus assassinatos, mas por outro motivo também. Lug não sabe o segundo motivo, então seu pai lhe diz que queria que ele aprendesse outra maneira de viver além de ser um assassino. Lug fica chocado ao ouvir isso, então Cain explica que ele tem talento para se tornar um grande mercador e que poderia viver uma vida muito melhor fazendo negócios do que matando pessoas. Ele afirma que é velho demais para fazer qualquer coisa além de assassinatos, mas Lug ainda é jovem e não matou ninguém nas missões de assassinato. É por isso que ele quer que ele pense cuidadosamente sobre seu futuro e evite uma vida de derramamento de sangue se quiser. Lug se opõe à ideia porque fez de tudo para se tornar um assassino melhor, e Cain lhe diz que, embora o trabalho dele seja importante para manter o país seguro, o país não se importa com eles. Ele diz que se seus segredos forem revelados, mesmo por causa de um acidente, o rei os abandonará imediatamente e os atacará em vez disso. É por isso que ele criou uma segunda identidade para Lug caso as coisas deem errado, para que ele possa desistir antes mesmo de começar. Cain deixa a decisão para Lug, e ele declara com orgulho que trabalhará como assassino. Ken pergunta o motivo disso, e Lug diz que conheceu muitas pessoas preciosas em sua curta vida e quer proteger a felicidade delas e a felicidade de outras pessoas inocentes como elas. É por isso que ele matará as pessoas que ameaçam arruinar seu reino, e não se importa mesmo que seja abandonado por isso. Ele diz que lidará com os desafios conforme eles surgirem, e se não puder ser um assassino, pensará em se tornar um mercador permanentemente. Cain fica impressionado com ele, e então Lug diz que tem outro motivo para querer ser um assassino nobre, e não um mercador. Ele diz que está apaixonado pela Dia e quer se casar com ela algum dia, para o que precisa de um título de nobreza. Cain começa a rir disso, mas apoia a escolha de seu filho. Com isso, ele lhe entrega sua primeira missão real para matar um nobre que vende segredos militares em troca de drogas, e Lug promete terminar a missão perfeitamente. No entanto, antes de eliminar o nobre, Lug decide ver se ele é realmente um alvo que vale a pena assassinar. Ele envia uma mensagem codificada para Marra para coletar informações sobre ele e também para organizar sua infiltração na mansão. Como não há Wi-Fi neste mundo, ele tem que enviar pombos para entregar sua mensagem, e decide descansar até receber uma resposta. Enquanto isso, Ezri começa a importuná-lo para encontrar uma garota para casar, pois ela quer ver seus netos logo. Ela selecionou algumas garotas de famílias nobres, mas Lug rejeita todas elas porque não está interessado em casamentos arranjados. Ele nem quer falar com a mãe sobre esse assunto, então deixa isso para Tarte, que diz que Lug é jovem demais para se casar e ter filhos. No entanto, quando Ezri sugere que Tarte poderia ser a mãe dos filhos dele, ela muda de ideia na hora e diz que talvez seja o momento certo para isso. Contudo, Lug ignora friamente sua mãe e Tarte, dizendo para pararem de incomodá-lo com coisas tão estúpidas. Mais tarde naquela noite, ele muda seu visual para se tornar um mercador novamente e poder se infiltrar na casa do nobre. Tarte pergunta se não deveriam esperar pelo relatório de Marra, mas Lug diz que eles mesmos devem ver o que é visível publicamente enquanto Marra descobre as verdades ocultas. Eles chegam a uma cidade próxima na manhã seguinte e encontram muitos soldados feridos.
Luke percebe que eles devem ter sofrido por causa do nobre que vendeu segredos militares. Nesse momento, uma garota aparece para lhes vender geleia e oferece um pote para uma amostra grátis. Lug e Tart desconfiam dela imediatamente, e ao provar a geleia, Lug confirma que ela contém drogas. Ele diz à garota que ela ainda tem a chance de parar e então destrói toda a cesta dela. A garota entra em pânico enquanto tenta recolher a geleia, e então um bando de capanga chega para brigar com Lug. Lug e Tart os nocauteiam rapidamente, mas eles são apenas traficantes de baixo nível, e ele sabe que o problema não sumirá mesmo que derrotem mais gente como eles. Ele então volta sua atenção para a garota, que está em pânico porque precisava das drogas para sua mãe viciada. Luke decide visitar a mãe viciada dela, que enlouqueceu por causa do vício. Ela ataca a filha quando não recebe a geleia, e Lug a imobiliza. Ele usa sua mana para nocauteá-la e alterar sua química cerebral para que seu corpo não precise mais da droga, mas a mulher ainda pode ser psicologicamente dependente. Lug e Tart voltam para casa naquela noite e encontram uma remessa de produtos de beleza enviada por Marra, junto com uma mensagem. Ela descobriu que o nobre é realmente o Heisenberg desse esquema, mas ele alega que o cartel é muito ativo em sua região e por isso as drogas são encontradas lá. Ele suborna nobres de alto escalão para evitar problemas, e é por isso que o rei não pode puni-lo ativamente. Isso é o suficiente para Lug decidir aceitar o trabalho e assassinar aquele canalha que está fazendo pessoas inocentes sofrerem. Ele parte para a casa do nobre na manhã seguinte, disfarçado de mercador. Marra vai junto porque estava se sentindo muito sozinha sem ele e se agarra a ele no caminho, dizendo abertamente que quer que ele compartilhe um pouco de seu DNA com ela. Lug ignora como eu ignoro os termos e condições antes de clicar em aceitar e logo chegam à cidade onde o nobre vive. A cidade é próspera demais, já que sua ocupação principal é a agricultura, e a mansão do nobre realmente ostenta sua riqueza. Eles são recebidos pela esposa do nobre, que está animada para ver o fundador da empresa de hidratantes mundialmente famosa. Lug a cumprimenta e mostra a ela o produto mais recente de sua empresa. A mulher pergunta por que ele está mostrando o produto a ela antes mesmo de ser lançado no mercado, e Lug diz que todos sabem como o marido dela tem desenvolvido seu território rapidamente, por isso ele é o foco da sociedade nobre. Eles querem que ela endosse o novo produto para que todas as damas nobres prestem atenção nisso, e a mulher fica lisonjeada ao ouvir isso. Ela começa a falar sobre como eles eram pobres demais há alguns anos, mas agora eles são realmente ricos. Nesse momento, o marido dela chega e se apresenta a Lug. Ele agradece por ter escolhido sua esposa para testar um novo produto, e Lug percebe que seu alvo realmente ama a esposa. O nobre dá uma festa naquela noite, e Lug e o novo frasco de hidratante recebem muita atenção. O nobre não para de falar o quanto ama a esposa e de se beijar em público, e Lug fica com uma pontinha de inveja dele. Após alguns dias coletando informações sobre ele, Lug encontra a oportunidade certa para atacar. Ele descobre que o nobre gosta de contemplar a lua antes de dormir, e decide baleá-lo de longe enquanto ele aproveita sua rotina. Lug mira enquanto Tart protege sua retaguarda e assim que trava o alvo, dispara uma bala que perfura a cabeça do nobre, tirando sua vida instantaneamente. Luke está satisfeito por o trabalho ter acabado, mas nesse momento a esposa do nobre vai à varanda e fica arrasada ao ver o marido morto. Luke fica um pouco emocionado ao ver isso e compara essa experiência com sua vida passada, onde não sentia nada mesmo após matar inúmeras pessoas. Ele aceita que é um homem mudado nesta vida e, embora seja um assassino, não é mais uma ferramenta sem coração. Alguns dias depois, Lug e suas garotas vão passar férias em uma ilha deserta e, ao voltarem para casa, Marra lhe dá algumas informações que ele pediu para ela pesquisar. Ela diz que encontrou o tesouro divino que ele estava procurando e é uma lança poderosa. Tart pergunta a Lug o que é um tesouro divino, e ele diz que são artefatos indestrutíveis e incrivelmente poderosos que existem desde os tempos antigos. Marra então diz que está tentando negociar a compra da lança de seu atual dono, Setanta, que ela acredita ser o principal candidato a herói. Ela está tendo problemas com as negociações, mas pede a Lug para deixar com ela, pois fará esse trabalho como uma mercadora. Depois disso, é hora de más notícias, e Marra conta a Lug que uma guerra civil estourou no reino vizinho, e a família de Dia se juntou ao lado do reino. Luke fica um pouco tenso ao ouvir isso, mas então Marra revela a parte mais preocupante. Ela diz que há um soldado na facção rebelde que tem causado muitos problemas, e esse soldado é o mesmo cara chamado Setanta que possui a lança divina. Lug voa imediatamente para a casa de Dia para falar sobre o assunto, e ela o cumprimenta alegremente como sempre.
Quando Lug toca no assunto da guerra, ela diz casualmente que tá longe de sua casa e que o problema não é tão grande quanto parece, então eles ficarão bem. Luke diz a ela que eles podem estar enfrentando o herói que tá do lado dos rebeldes e, nesse caso, humanos normais não seriam capazes de derrotá-lo. Ele conta a Dia sobre sua identidade secreta como mercador e diz que poderia usar seu poder para evacuar ela e toda sua família do país antes que corram perigo. No entanto, Dia fica brava com isso e diz a ele que é uma nobre orgulhosa deste reino e que precisa cumprir seu dever protegendo-o. Ela então volta rapidamente ao normal e pergunta a Lu como ele tingiu o cabelo. Ele tenta dizer a ela que não é hora para isso, mas Dia não o ouve de jeito nenhum. Ela diz que o pai não tá em casa agora, então eles podem sair em um encontro e, no fim, Lug é forçado a ouvi-la. Eles vão ao mercado depois que Dia muda a cor do cabelo para combinar com a dele e ela começa a se perguntar onde deveriam ir comer. Quando Lug começa a falar sobre os melhores restaurantes da cidade dela, ele de repente nota um mercador passando e comenta que ele deve ser um ex-soldado. Ele diz que tem um sexto sentido quando se trata de identificar outros soldados e percebe que a cidade tem muitos deles. Dia diz que sua família convidou soldados aposentados para fazer negócios aqui porque eles podem ajudá-los na evacuação se as chamas da guerra chegarem à cidade. Depois disso, Dia avista uma nova loja e corre ansiosamente para dentro. Ela encontra um jogo de arco e flecha lá e pede ansiosamente para Lug ganhar um ursinho de pelúcia para ela. Ele atende e faz a mira usando mana para travar no alvo. No entanto, Dia diz a ele que isso é trapaça e Lug não sabe como não usar suas habilidades para ganhar o prêmio. Ele decide ensinar Dia a atirar em vez disso e surpreendentemente consegue guiá-la para acertar o ursinho em apenas 3 tentativas. Depois disso, eles aproveitam o encontro como pessoas normais e, quando chega a hora de Lug voltar, Dia diz a ele que estará ocupada agora, então não poderá vê-lo com frequência. Lug entende e vai embora, prometendo encontrá-la sempre que ela tiver tempo. No entanto, assim que ele sai, Dia ordena que todos parem de atuar, e eles jogam fora seus disfarces para revelar que são todos soldados prontos para a guerra. Dia planeja liderar suas forças na guerra em breve, e chora ao se despedir de Lug, em dúvida se algum dia se encontrarão novamente. Alguns dias depois, enquanto Lug está apenas relaxando em sua propriedade, Tart vem correndo até ele por causa de uma emergência. Ele a segue até em casa, onde encontra seu pai tratando um homem gravemente ferido. Lug pergunta quem é o cara, e Cian diz que ele é o cliente mais recente, que quer assassinar Dia, e ele quer que Lug aceite esse trabalho. Luke fica arrasado ao ouvir isso, mas Sam diz que ele pode recusar o trabalho se não gostar. Luke decide saber os detalhes antes de tomar uma decisão, e seu pai lhe conta que a família de Dia estava apoiando o rei na guerra civil do país, mas eles perderam. Como perdedor da guerra, o pai de Dia teve que pagar uma indenização pela guerra e vendeu a maior parte de suas propriedades para quitar suas dívidas. No entanto, os vencedores não estão satisfeitos com isso e exigiram que ele entregasse Dia a eles porque ela é uma garota bonita, com mana e pode gerar filhos fortes que podem usar magia. O pai da Dia concordou com isso e, para evitar derramamento de sangue desnecessário, ela também aceitou se casar com o nobre asqueroso. Luke fica bravo consigo mesmo por não perceber isso no encontro deles, mas Cian continua a história, dizendo que o povo do território da Dia se mostrou mais leal que a própria família dela e formaram um exército voluntário para protegê-la. Isso levou a outra guerra civil e um exército foi enviado para derrotar os voluntários e capturar a Dia. Lug percebe que o cliente quer que matem a Dia para que não haja motivo para a guerra, e fica chocado ao saber que o cliente é o próprio pai da Dia. Cian diz a ele que o assassinato será falso e eles vão evacuar a Dia enquanto dizem ao mundo que ela morreu. Luffy entende a tarefa agora, mas não entende por que seu pai aceitaria uma missão que não beneficia o reino deles diretamente. Cian diz que aceitou a missão porque o pai da Dia é seu amigo e ele quer ajudá-lo. Ele diz ao Lug que, se ele se recusar a aceitar a missão, ele mesmo irá, mas chegará tarde demais porque não tem mana suficiente para chegar lá rápido. Cian então aponta para o mensageiro ferido que deixou o território da Dia há 3 dias, e a essa altura a guerra lá já deve ter começado. Ele diz que só o Lug pode chegar a tempo e resgatar a Dia, mas que entenderá se ele não quiser aceitar o trabalho. Lug sabe que como assassino deveria recusar esse trabalho, mas como se trata da mulher que ama, ele está pronto para arriscar tudo. Ele diz ao pai que salvará a Dia, e ele fica satisfeito em ouvir isso. Ele diz que, antigamente, também violou o código da família por Ezri, que, coincidentemente, é da mesma família que a Dia.
Lug fica chocado ao ouvir isso, e Cian diz que a Dia é na verdade sua prima distante, e é por isso que eles têm a mesma cor de cabelo. Mas, como são nobres, qualquer lugar é o Alabama para eles. Lug se prepara imediatamente para partir em sua missão, e Tart diz que vai ajudá-lo. Ele diz a ela que ela não consegue acompanhá-lo para chegar a um lugar a 300 quilômetros de distância, mas a Tart já sabe disso. Em vez disso, ela quer carregar o Lug nas costas em parte do caminho para que ele possa poupar sua energia para depois. Lug aceita a ajuda dela e Tart usa a magia de vento para criar uma barreira na frente deles que anula a resistência do ar e também arrasta o Lug devido à pressão negativa. Graças a isso, ele consegue percorrer uma grande distância sem gastar energia, mas a Tart está consumindo uma quantidade enorme de vigor e mana. No entanto, ela se lembra que o Lug a salvou para poder usar sua mana, e esta é a chance perfeita para ela se tornar útil para ele. Ela ultrapassa seus limites e leva o Lug mais longe do que ele achava que ela conseguiria, mas no fim seu feitiço quebra e ela é lançada para trás pela pressão do vento. Lug a segura e amortece sua queda, e Tart fica triste porque não pode mais ajudá-lo. Ele diz a ela que ela já fez o suficiente ao trazê-lo até aqui, e então Tart pede que ele prometa que voltará para casa com a Dia. Lug promete que os dois voltam e então corre para frente. Ele chega à casa dela à noite e descobre que apenas 200 soldados de sua família estão lutando contra 1.500 inimigos, que também têm muitos usuários de magia entre eles. Lug acha isso bem estranho, mas logo percebe que a Dia sabe usar armas, e ela deve estar apoiando os soldados para manter os inimigos afastados. Isso lhe dá uma ideia do que fazer a seguir, e ele imediatamente saca seu rifle de precisão para abater os magos mais poderosos do exército inimigo. Os soldados entram em pânico quando seus magos são atingidos do nada, mas eles já estão acostumados com tiros e tentam atacar o Lug com bestas. Ele simplesmente se esquiva do ataque e usa magia de vento para ouvir o que os soldados estão dizendo. Ele descobre que eles estão em pânico porque não esperavam outro atirador na batalha, e Lug decide aumentar o caos com as bolas de cristal carregadas de magia. Ele equilibra a quantidade certa de mana de fogo, vento e terra nas bolas de cristal para criar uma explosão poderosa que espalharia estilhaços mortais por toda a parte e as atira no inimigo silenciosamente usando um arco. As bolas de cristal criam grandes explosões ao atingirem o solo, e os soldados começam a se dispersar. Luke de repente nota a Dia de guarda em sua janela, e nesse momento, seus soldados se juntam à luta ao verem os inimigos em pânico. Luke deixa que eles atraiam toda a atenção enquanto ele se aproxima furtivamente da mansão. Ele encontra o corpo de uma soldada morta e decide usá-lo como isca. Mas antes disso, ele usa sua magia para encontrar uma entrada na mansão que está completamente deserta. Ele logo encontra uma passagem sem guardas e a usa para chegar ao quarto da Dia, onde ela está esperando com seu pai. Assim que a Dia o vê, ela corre para os braços do Lug, dizendo que sempre soube que ele viria para salvá-la. Depois disso, o pai da Dia aparece para cumprimentar o Lug. Ele agradece por levar sua filha para um lugar seguro, mas também comenta que gostaria de ter conhecido o namorado dela antes. A Dia fica envergonhada com isso, mas seu pai sabe que não há tempo para isso agora. Ele diz ao Lug que na verdade planejava se render, mas seus soldados perceberam e o trancaram aqui para manter a Dia segura. Luke pergunta o que ele planeja fazer agora, e o homem diz que vai causar um alvoroço, atraindo a atenção dos inimigos. Dessa forma, ele ganhará tempo para seus aliados escaparem, mas ele também não planeja sacrificar sua vida. Ele vai desaparecer do campo de batalha depois que seus soldados fugirem, e então reunirá forças para lançar um contra-ataque aos rebeldes, e retomar o reino deles. Luke gosta do plano e diz que vão incendiar o quarto e dizer a todos que Deia se matou por não aguentar mais ver tanto derramamento de sangue. Ele usa o corpo do soldado caído como isca, e diz pra Dia gritar pela janela que não pode mais viver após tantas pessoas perderem a vida por causa dela. Dia concorda e abre a janela, mas quando tá prestes a gritar sua falsa nota de suicídio, Lug sente que algo tá errado. Ele percebe que é a mesma sensação que teve em sua vida anterior, pouco antes de ser atacado pelo caça, e entende que estão em perigo. Ele vasculha a área com seus olhos mágicos e localiza o perigo a 1 milha de distância. O inimigo lança uma lança enorme em sua direção que solta mini projéteis, matando os soldados no caminho, e Lug logo derruba Dia no chão enquanto joga uma bomba nuclear de bolso para bloquear o ataque. Contudo, apesar da bomba poderosa que ele jogou, a lança não perde o impulso e, em vez disso, destrói o quarto totalmente antes de parar no ar. Lug e Dia ficam chocados ao ver a lança, que de repente começa a brilhar por causa da mana, e então volta para a mão do dono em super velocidade.
Luke consegue ver o inimigo direito agora e vê um ruivo confiante com uma quantidade esmagadora de mana. O inimigo também o nota, e Luke imediatamente saca seu canhão para atacar. Ele diz para Dia e seu pai taparem os ouvidos enquanto dispara um tiro explosivo que atinge o inimigo em cheio. Dia acha que ninguém sobrevive a uma explosão forte assim, mas o inimigo deles não é um soldado qualquer. Luke vê que o inimigo só perdeu a armadura com a explosão e ainda tá totalmente bem. Ele parece bem animado após o golpe, pois é a primeira vez que sente dor na vida. Ele começa a gritar que foi muito bom e seus músculos começam a inchar como se tivesse feito 2 anos de academia em um dia. Luke percebe que a habilidade de Rank S, chamada Berserk, que aumenta o ataque e a defesa conforme o dano que a pessoa recebe. Ele nota que o inimigo tá forte demais agora, e mesmo se atirar com o canhão de novo, não causará nenhum dano. O pai da Dia diz logo pra Luke levar a garota e fugir, pois agora não tem tempo de forjar a morte dela, já que enfrenta um soldado que encerrou a guerra civil sozinho, e até a família real se rendeu por saber que não podia vencê-lo. Enquanto isso, o soldado grita com Luke dizendo que ficou impressionado com o ataque anterior, então lhe dará uma escolha. Ele diz que pode matar todos ali, ou Luke pode lutar com ele de forma justa como um cavaleiro. Ele promete que se Luke vencer o duelo, ele recuará na hora, e nunca deixará ninguém atacar a família da Dia novamente. Luke se surpreende com isso, pois a habilidade Berserker faz as pessoas perderem a razão, mas o cara ainda age perfeitamente. Só então ele percebe que está enfrentando o herói, e sua teoria se confirma quando o cavaleiro se apresenta como o Setanta. Luke percebe que toda a informação que Marra lhe deu sobre a lança divina e o herói estava certa, mas isso não torna mais fácil lidar com o oponente. Setanta diz para ele nem pensar em fugir, pois ele o caçará até o fim do mundo para lutar, já que ele é o único oponente que já chegou perto dele. Luke percebe que Setanta não tá blefando, e não tem outra escolha a não ser aceitar o duelo. Dia pergunta se ele tá confiante de que pode vencer, e Luke diz que tem quase certeza de que perderá. Enquanto guarda o canhão, ele diz que se aquilo não fez nem um arranhão no 70, ele não durará nem 10 segundos, o que é muito na minha opinião. Dia entra em pânico ao ouvir isso e pergunta a Luke como ele pode lutar contra alguém que não pode vencer, mas ele responde que só não pode vencer Setanta em uma luta justa. Ele usa sua magia e invoca um grande foguete preto, dizendo a Dia que ele é um assassino e que vai lutar como um. Luke joga o foguete para fora e ele desaparece imediatamente. Ele então pede ao pai da Dia para acompanhá-lo, pois precisa que ele esteja presente se forem encerrar esta guerra com um duelo. O pai da Dia diz que pode usar todos os seus soldados para atrasar Setanta para que Luke e Dia possam fugir, mas ele descarta a ideia porque suas forças seriam demolidas em 1 minuto, e então Setanta os alcançaria. Luke declara que assassinará Setanta porque, se ele for realmente o herói, continuará ficando mais forte, e se não puder matá-lo aqui, não será forte o suficiente para fazer isso no futuro. Luke então se aproxima de Setanta acompanhado pelo pai da Dia e diz a ele que aceita seu desafio. Setanta fica feliz em ouvir isso, pois ninguém nunca aceitou um duelo com ele antes. No entanto, Luke está esperando o dispositivo que montou antes ficar pronto, então decide enrolar Setanta por 5 minutos. Ele começa se apresentando e dá um nome falso para confundir o herói maluco enquanto escaneia seu corpo em busca de ferimentos da explosão anterior, mas todos já cicatrizaram. Luke então pergunta a Setanta se ele realmente retirará suas forças se perder, e ele promete fazer isso. Ele diz que lutará contra qualquer um que tente atacar esta região e, caso Luke não acredite nele, tá pronto para lançar um feitiço de vinculação em si mesmo para provar. Luke diz que confia nele, mas menciona que, caso Setanta morra durante o duelo, ele não poderá cumprir a promessa. Setanta fica muito empolgado ao ouvir isso, pois ninguém nunca falou com ele assim antes, e diz ao seu assistente para cumprir a promessa em seu nome se ele morrer. Isso ganha mais um pouco de tempo, e então Luke pergunta a Setanta o que acontece se ele morrer em vez disso. Setanta diz que sequestrará a Dia nesse caso e matará todos os outros, e Luke diz que não pode permitir que isso aconteça. Depois disso, o herói está pronto para lutar, mas Luke diz para ele pedir aos seus homens que se afastem, pois serão pegos no fogo cruzado e morreram sem necessidade. Setanta concorda com ele mais uma vez e diz aos seus homens para recuarem, e enquanto isso, Luke pede ao pai da Dia para deixar tudo com ele. Eles se preparam para lutar depois disso, e Luke saca uma faca para confundir ainda mais Setanta e ganhar mais alguns segundos.
Ele diz que a luta terminará antes mesmo de Setanta conseguir lançar sua lança, e isso empolga o herói ainda mais. Lug diz que vai jogar uma moeda, e a luta começará no momento em que ela atingir o chão, e Setanta não tem problemas com isso. Lug joga a moeda bem alto no céu de propósito, para que ela demore o tempo exato de cair até seu ataque ficar pronto. Setanta está totalmente focado na moeda para dar o primeiro passo e não percebe quando um ataque devastador vindo do céu o atinge em cheio, criando uma explosão enorme. Lug é empurrado para trás pela onda de choque da explosão e pensa em como o duelo terminou muito antes de começar. O ataque que atingiu Setanta agora há pouco foi baseado em uma arma desenvolvida em seu mundo anterior, onde pesadas hastes de tungstênio seriam disparadas do espaço para a Terra para causar grande destruição. A arma falhou lá por causa da resistência do ar, mas neste mundo, Lug pôde usar magia para neutralizar isso. Primeiro ele criou a pesada haste de tungstênio e a enviou para o espaço sideral usando magia antigravidade, enquanto aplicava um feitiço de resistência ao vento para que ela não queimasse ao entrar na atmosfera. Além disso, ele tinha praticado a mira dessa habilidade quando foi para a ilha deserta com Tart antes, então ele tinha certeza de sua pontaria. Depois disso, tudo o que ele precisava fazer era enrolar Setanta até o momento em que o ataque atingisse, e ele conseguiu fazer isso porque Setanta era orgulhoso demais para o seu próprio bem. Agora, enquanto Lug atinge a parede por causa da onda de choque, ele percebe que nem mesmo o herói consegue sobreviver a um ataque como esse. No entanto, ele também ficou gravemente ferido no processo e cai inconsciente enquanto tenta se curar. Alguns minutos depois, ele acorda com Dia chamando seu nome, e ela tá realmente preocupada com ele. Lud diz a ela que tá tudo bem porque ele venceu o duelo, e agora ela tá segura. Depois disso, Lug percebe que os soldados inimigos fugiram, e ele não tem nenhuma testemunha para ver o falso assassinato dela. Dia diz que isso não importa muito, e então, de repente, Lug a beija, dominado por suas emoções. Logo depois disso, Lug volta para casa com Dia, e seus pais a recebem com alegria. Dia se torna parte da família de Lug, e tudo corre tranquilamente. Mas então, um dia, Cian diz a Lu que o herói apareceu em seu reino, e isso significa que o Rei Demônio também está ascendendo ao poder. Lug fica chocado ao saber que Setanta não era o herói de verdade, e percebe que sua missão neste mundo ainda não acabou. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal.